Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós temos assuntos interessantíssimos. Temos aquela história dos trabalhadores da 1ª hora, ou os trabalhadores de última hora, que são remunerados com o mesmo dinheiro dos trabalhadores da primeira hora. Temos o terceiro anúncio da paixão. Lembra que eu te expliquei? No Evangelho de Mateus nós temos 3 anúncios da paixão, agora o terceiro anúncio da paixão. Temos aquela história dos filhos de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu querendo um lugarzinho de honra ali para os 2 filhos dela, o João e o Tiago. E temos também a história dos cegos de Jericó, né? Cegos de Jericó que pedem para ser curados, meus olhos agora veem. Olha quanta coisa interessante neste capítulo 20, gente. Nossa, mãe, profundíssimo esse capítulo. Vamos ler junto? Então, antes você vai dar um like no vídeo, dá um like assim. Você está vendo esse joinha? Tá. Depois você vai espalhar esse vídeo para todo mundo. E depois você vai convidar as pessoas. Convida as pessoas que você conhece para a gente fazer essa caminhada juntos aqui. Caminhada junto aqui, ó, lendo todos os dias. E se inscreva no canal. Tá inscrito? Você ainda não se inscreveu? Inscreva-se no canal, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Leia como é lindo esse capítulo aqui. Vários momentos importantíssimos aqui, profundíssimos. Vamos lá. Primeiro, os trabalhadores ali da última hora. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora, saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça, perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam 1 denário. Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhe tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faça injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Terceiro anúncio da paixão agora. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado. Mas, ao 3º dia, ressuscitará.
Agora entramos naquela história dos filhos de Zebedeu. Nisso, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe, de fato, bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. E por fim, os cegos de Jericó. Ao sair de Jericó, Jesus estava em Jericó, né? Ao sair de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. A multidão, porém, os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: que quereis que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhe os olhos, instantaneamente recobraram a vista e puseram a segui-lo. Muita coisa aqui que Jesus nos ensina e muito dos acontecimentos tem aqui uma densidade teológica muito grande. Vamos entender o contexto aí. No capítulo anterior, você viu que Jesus deixou a Galileia, lembra? Deixou a Galileia, passou pelo Jordão, deu a volta na Samaria, para não passar na Samaria, e entrou por Jericó, na Judéia. Então, onde Jesus está agora? Na Judéia. Precisamente onde? Na região de Jericó. Então, Jesus está na Judéia, na região de Jericó. Jericó, tá bom? Não está mais na Galileia, está agora na Judéia, mais ao sul, na região de Jericó. E Jesus conta a história dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores. Então, ele vai dizer, essas horas, antigamente as horas eram contadas de 3 em 3 horas, né? A terceira hora, como te disse, gente? A terceira hora, a sexta hora, terceira, sexta, nona, e aí você, mais ou menos para você entender, a terceira era 9 horas da manhã, a nona hora a sexta hora era o meio-dia, a nona hora, 3 horas da tarde, ok? Porque a hora era contada de 3 em 3 horas. Antigamente as pessoas não preocupavam com o tempo, né? A gente que hoje marca minuto, segundo, porque a gente é preocupado com o tempo que passa, né? Antigamente assim, 9 horas da manhã era chamado de terceira hora. Meio-dia, sexta hora. 3 horas da tarde, nona hora. Nona hora, então se 3 horas da tarde era nona hora, a 10ª hora era às 4 horas da tarde. A 1/10, 1/10 é a 11ª, né? A 1/10 hora era às 5 horas da tarde. Então, nessa parábola, Jesus diz que chamou trabalhadores 9 horas da manhã. Depois chamou os trabalhadores ao meio-dia. Depois chamou os trabalhadores às 3 horas da tarde.
e chamou os trabalhadores às 5 horas da tarde. Que horas terminaria o turno de trabalho? 6 horas da tarde. Ora, Jesus disse que esse dono da vinha pegou e pagou ao trabalhador das 9 da manhã, do meio-dia, das 3 e das 5 horas da tarde a mesma coisa. A mesma coisa. E eles se indignaram. Que história é essa? Nós trabalhamos desde as 9 horas da manhã, agora chega esse Zé Mané aqui e trabalha das 5 até as 6 e vai ganhar a mesma coisa? E aí diz que o dono da vinha, que na verdade representa Deus, fala, eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. E todos serão recompensados do mesmo jeito. Por quê? Porque na verdade não é o tempo que você está com Deus que importa. É a sua disposição de estar com Ele que é o mais importante. E não importa que você, de repente, passe a sua vida toda com Deus e o outro, de repente, no finalzinho da sua vida, possa se converter a Ele. Não foi isso que aconteceu com o bom ladrão? Não foi isso? O bom ladrão, no finalzinho da vida, na última hora da vida, ele se converte. E aí, Jesus usa uma figura da pessoa que se indigna, fala assim, não estou acreditando, que fica indignado com isso. Como é que você pode dar para ele o que você deu para mim? Ou seja, da pessoa que de repente não se alegra com o outro que se converte, mesmo que seja na última hora, né? Mas vamos lá. No versículo 15, que Jesus fala para ele, no momento em que eles falam assim, olha, eles falam, mas como é? Nós trabalhamos o dia inteiro, ele só trabalhou 1 hora. E Jesus fala assim, toma o que é teu e vai-te, eu quero dar a este último quanto dei a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? É, isso mesmo. Jesus quer mostrar que a bondade de Deus ultrapassa os critérios, gente, humanos, esses critérios que nós temos nessa retribuição concedida. Ou seja, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela não é contada por tempo, não é contada por dias, não é contada, não. Deus é bom para com todos. Mesmo que seja aquele trabalhador que chegou na última hora, Deus é bom. Deus é bom. Né? O que a gente às vezes fica chateado porque a gente está querendo ser tratado diferente por Deus porque a gente rezou mais, porque a gente foi mais na igreja. Não é assim. Todos são amados por Deus da mesma forma, mesmo aquele que chegou por último. Mesmo aquele que chegou por último. Ou seja, não é que Deus ame você menos, mas Ele vai amar da mesma forma quem chegou por último. Então, você passou uma vida toda junto de Deus? Beleza, Deus te ama demais. Mas o outro, coitadinho, que passou uma vida, às vezes, longe dele e chegou agora no último minuto. Deus vai amar do mesmo jeito, sem deixar de amar você. Então não importa a você, aliás, não interessa a você como Deus está usando o seu amor. Não é você fiscal do amor de Deus, você não deve ser fiscal do amor de Deus e dizer, você tem que me amar mais do que amou aquele. Não, você não é fiscal do amor de Deus. Tá bom? Mas vamos lá, que é uma coisa interessante, porque essa parábola foi muito usada para dizer sobre os pagãos que foram chamados depois, porque Jesus veio para quem? Primeiro veio para os judeus. Os judeus nem deram bola. E Jesus então chamou depois os pagãos. Ora, os pagãos ouviram e vieram depois e vão receber a mesma recompensa daqueles que foram chamados primeiro. Olha aqui, ó. Assim, pois, os últimos quem? Os últimos foram os pagãos que foram chamados por últimos. Serão os primeiros, porque eles receberam a primeira recompensa. E os primeiros, quem os primeiros? Os judeus que foram chamados por primeiro serão os últimos. Também vão receber a mesma recompensa.
mas eles serão os últimos porque eles vieram depois, né? Muitos serão os chamados, poucos os escolhidos. Então entenda uma coisa, que essa parábola, durante muito tempo, foi usada para mostrar que os pagãos, que foram chamados depois, acabaram chegando antes dos que foram chamados primeiro. Quem foi chamado primeiro? Os judeus. Os judeus foram chamados em primeiro lugar. Mas eles não escutaram e não foram. Os pagãos foram chamados depois. E eles foram. Né? E essa última afirmação, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, parece supor que os primeiros chamados, os judeus, recusaram aquele denário, aquela moedinha. E que só os operários da última hora, ou seja, os pagãos, que aceitaram. Você entendeu? Então, essa parábola conta muito bem isso. Jesus chama primeiro os judeus, eles não foram. Aí Jesus chama por último os pagãos foram, então os últimos serão os primeiros. E os primeiros que foram chamados serão os últimos. Mas muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque parece que os judeus que foram chamados não aceitaram a moeda, um denário. Mas os outros aceitaram. Por isso, muitos foram chamados e poucos escolhidos, aqueles que aceitaram a moedinha da 1/10 hora. Mas isso aí ensina a gente, hein? Ensina a gente. Não importa quanto tempo, né? Sempre há tempo de se converter, de voltar para Deus, mesmo que seja no último momento da nossa vida, está valendo. Tá bom? Terceiro anúncio da paixão. Terceiro anúncio da paixão acontece aqui, gente. É muito interessante isso aqui. Muito interessante. São 3 anúncios da paixão, esse é o terceiro anúncio da paixão. Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou a parte os 12 e disse, eis que subimos a Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém, está na Judéia. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, eles os condenarão à morte, entregarão os pagãos para ser exposto, a zombaria, Jesus está alertando tudo o que vai acontecer. Vai ser humilhado, vai ser morto, vai ser açoitado, vai ser machucado, vai ser morto e vai ressuscitar. Né? Então Jesus alerta todo mundo sobre isso. Veja o interessante aqui, no versículo 19. E o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, Jesus falou. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Muito bem, esse terceiro anúncio, ele oferece pormenores mais precisos, mais detalhado. Ou seja, o papel dos pagãos, ou seja, entregarão aos pagãos. Ele dá detalhes de que ele vai sofrer zombarias, escárnios, flagelação e até a crucifixão. Então, nos outros anúncios da paixão, fala somente sofrer, morrer e ressuscitar. Mas nesse terceiro anúncio da paixão, Jesus é mais detalhista, com pormenores. Entregue aos pagãos, eles zombarão, eles escarnecerão, eles vão açoitar, eles vão crucificar, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ou seja, há um detalhamento mais preciso de como será a paixão de Jesus. Aí, nessa história toda, chega a mãe dos filhos de Zebedeu. Ai, meu Deus do céu, coisa de mãe mesmo. Mãe que sempre dá um jeitinho para encaixar seus filhos, porque a mãe acha que os filhos são os melhores. E a mãe quer encaixar os filhos. Os filhos de Zebedeu, a mãe deles, né? Quem que é os filhos de Zebedeu? João e Tiago. Né? Então o que a mãe dos filhos de Zebedeu falou? Olha, dá um jeitinho aí, Jesus, é o seguinte, dá um jeitinho, né? E bota meus filhos aí junto, um de um lado, outro do outro, para você. Um do lado, outro do outro, né? Olha aqui, Nisso, gente, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Olha. Deixa eu te contar uma coisa. Nesse episódio de pedir para um ficar à direita e à esquerda, em Marcos,
ele conta esse episódio, mas ele omite a mãe dos filhos de Zebedeu. Em Marcos, esse episódio, quem pede para estar um à direita ou à esquerda são os próprios discípulos, né? Eles dizem que, na verdade, o Marcos quis, de repente, poupar suprimir os detalhes e tal, mas que a verdade é essa mesmo, que foi a mãe dos filhos de Zebedeu que veio com essa proposta meio indecente para Jesus, né? Então, na verdade, foi ela que chegou e falou, bota um do lado, outro do outro, né? E esse negócio de ficar um do lado do outro não é só ter um lugar especial, é também ter autoridade para mandar. Olha aqui, ó. Perguntou-lhe Jesus, que queres? Ela respondeu, ordena que esses meus 2 filhos, né, o Tiago e o João, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Deixa eu explicar o que é isso. Esses 2 lugares, um à esquerda e outro à direita, ela significava, naquele tempo, né, uma associação íntima à autoridade daquele que reina. Na verdade é o seguinte, não é só uma dignidade, é porque eles são importantes, não. Normalmente os reis daquela época tinham aos seus lados, né, um à direita e outro à esquerda, pessoas que participavam da sua autoridade. Então eles mandavam tanto quanto o rei. E o que a mãe dos filhos de Zebedeu está querendo? É colocar os 2 filhinhos dela para mandar como Jesus. Ou seja, um sentado à direita, outro sentado à esquerda, porque na cabeça dela, ela fala assim, Jesus vai ser rei disso tudo aqui, e eu vou botar o meu filho Tiago do lado, o João do outro, para mandar também. Ou seja, porque aí eles vão ficar numa posição de quase grão-vizir aí, não sei o quê, para mandar também, porque quem senta um à direita e outro à esquerda está associado intimamente à autoridade do rei. Então ela queria isso. Então, que é uma proposta muito, como eu disse, muito indecente. Para Jesus foi horroroso. E aí Jesus faz uma pergunta séria. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. Beber o cálice, sabe o que significa beber o cálice, gente? Beber o cálice, na linguagem bíblica, é passar pela paixão, pela crucifixão e pela morte. Isto é beber. Na Bíblia, beber o cálice, tomar o cálice, é passar pela paixão, pela crucifixão e pela morte. Lembra quando Jesus fala, Senhor, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa cruz, afasta de mim essa morte, né? Então, e aí eles falam com todo, sim, aceitamos. E aí Jesus fala, de fato bebereis meu cálice, quanto porém a sentar-se a minha direita ou a minha esquerda, isso não depende de mim, vou lhe conceder. Esses lugares cabem àqueles os quais meu Pai reservou. E Jesus fala, de fato, vocês vão beber o meu cálice. Porque Jesus já fala, porque eles vão passar, né? João não, mas Tiago sim, vai passar pela paixão, né? Pelo momento de martírio. Tiago, esse Tiago aqui, ele morreu mártir no ano 44 em Jerusalém, o Tiago. O Tiago morreu mártir, né? Mártir, no ano de 44 em Jerusalém. Pouquinho tempo depois que Jesus, uns 10 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, Tiago morreu mártir em Jerusalém. Então ele bebeu do cálice. Né? João, a tradição conta pra gente que João, ele não morreu mártir, ele depois foi para a região de Éfeso, de Pátimos e tal, e morreu lá. Morreu lá, mas não morreu mártir. Então, na verdade, realmente, Tiago, ele bebe do cálice, ou seja, passa pelo sofrimento, pelo martírio e morre, né? Mas Jesus fala, mas essa história de associar autoridade e mandar, isso não é comigo, isso é com meu Pai. Não venha me pedir isso, não venha me pedir, não, né? E aí Jesus aproveita
essa proposta horrorosa que a mãe dos filhos de Zebedeu fez e dá um ensinamento para eles. Veja só, Jesus, porém, os chamou e lhe disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam. Aqui no sentido de os chefes das nações as abusam, né? E que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, faça servo. Aí Jesus aproveita e fala o seguinte para eles: gente, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus mostra para os discípulos que o poder político não pode servir de modelo para eles. Não. O poder político é assim: os chefes das nações abusam das nações, submetem as nações, expoliam as nações, exploram as nações. Isso é o poder político. Vocês estão confundindo as coisas. Esse poder político não pode servir de modelo para vocês. Assim, aqui é diferente. Aqui, quem quiser ter autoridade deve servir mais. Quem quiser ser maior deve se colocar a serviço. Foi uma ducha de água fria nos dois, no Tiago e no João, e na mãe do filho de Zebedeu. Eu ficaria morrendo de vergonha. Nossa Senhora, eu até saía dali com o rabo no meio das pernas, nunca mais voltava perto de Jesus. Então vergonha eu ia ficar. Porque Jesus falou: não, vocês estão confundindo as coisas, gente. As nações fazem isso, as nações tem gente que manda, tem gente com autoridade, com blá blá blá. Aqui não. Aqui, quem quiser ser maior, começa a servir nos outros. Começa a servir as pessoas. Vocês não podem usar o poder político como modelo para me seguir. Nossa Senhora. A mãe do Zebedeu está sem rumo até hoje. Está andando sem rumo. E para terminar, gente, tem a cura dos cegos, que é maravilhosa. Os cegos de Jericó. Jesus estava passando, saindo, deixando Jericó. Os dois cegos começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Muito bem, essa expressão filho de Davi é uma expressão messiânica, porque o Messias devia ser da linhagem de Davi, ou seja, seria um filho de Davi. Os cegos sabiam que Jesus, então, era o Messias, Senhor, filho de Davi. E aí, a multidão repreendia eles para que eles se calassem, mas eles gritavam mais forte: Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós. Eu acho maravilhoso isso aqui, porque quando a multidão fala para eles ficarem quietos, eles gritam mais alto, e é assim que tem que ser. Quando as pessoas falam para você: para de rezar, para de pedir, eu sei que tem que rezar mais, aí tem que gritar mais. Ai, já viu? Tem umas pessoas que falam: não adianta rezar, não adianta pedir, aí que você tem que rezar mais, aí que você tem que gritar mais. É o que eles estavam querendo fazer com o cego. Para de pedir, para de incomodar. Aí que eles gritavam mais. Aí Jesus parou e perguntou para eles: que quereis que eu vos faça? Olha aí, ó. Jesus sabia o que eles queriam, mas eles tinham que pedir. Jesus sabe o que você precisa, mas você tem que pedir. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Jesus não sabe que eles eram cegos? Sabia que eles eram cegos? Ok, sabia. Muito bem. Deus não sabe o que você precisa? Sabe. Mas Deus quer ouvir da sua boca o que você quer. Então Jesus sabia que eles eram cegos, mas Jesus perguntou: o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem? Por quê? Porque a gente tem que pedir. E aí eles dizem uma coisa muito bonita. Olha que lindo que eles falam: Senhor, que nossos olhos se abram. Aqui a cura não é só uma cura física. Jesus curou eles fisicamente, porque eles eram cegos, mas eles pediram mais do que enxergar: que os nossos olhos se abram. Abram para ver a verdade, abram para ver justiça, abram para ver os necessitados do meu lado. A cura que Jesus faz, ela é física, mas vai além da cura física. Os olhos desses cegos são abertos. A sua alma é aberta. E eles começam a enxergar o Deus verdadeiro, o Senhor que deveria nos salvar. Cura física que vai além da cura física, nos trazendo esta abertura dos olhos para ver uma realidade nova a partir de Jesus.
Et cruce in Domine fugit partis adversa, vite teledo et tribiuda, radices Davide. Aleluia.